Tua palavra é luz no meu caminho. Queridos irmãos e irmãs, que bom mais uma vez vir ao teu encontro nesta terça-feira em que celebramos a semana da Epifania do Senhor. Te convido a começar o seu dia olhando para dentro de você mesmo, acompanhando o seu fluxo respiratório. E nesta respiração, sentir a presença de Deus em ti, esse Deus que nos alcança, esse Deus que nos acolhe, esse Deus que nos ama intensamente. Inspire e acolha esse movimento, sinta esta presença de Deus em ti, que te traz a paz, que te devolve a tranquilidade. Mais uma vez, inspire e deixa essa paz te habitar, deixa esta paz criar vínculo, criar raízes dentro de você e vive em ti Deus. Meditemos o texto de hoje, Marcos, capítulo 6, versículos 34 ao 44. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dá-lhe vós mesmo de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Ide ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas, temos aqui para bem rezar, meditar esse texto que Marcos nos coloca mais de uma vez dentro do seu corpo deste texto do Evangelho. Jesus está anunciando, pregando a boa nova do reino, nesse também chamado discurso do pão. E aqui, interessante, que Jesus viu a numerosa multidão. Depois de ver, em Jesus é gerado dentro de si uma compaixão, o sentimento de compaixão. Ver, tem compaixão. Tem compaixão porque essa multidão parecia um rebanho sem pastor. O rebanho sem pastor é um rebanho que não tem uma orientação, que não tem um foco. E eis que Jesus quer dar um foco,
uma orientação para esta multidão. E ali o primeiro alimento que Jesus dá a esta multidão é o alimento do conhecimento. Ele ensinava muitas coisas. Marcos não diz o conteúdo do ensinamento, mas certamente era algo que atraía, fazia com que as pessoas ficassem visgadas olhando para Jesus. Enquanto Jesus pregava muito à vontade àquela multidão, os discípulos que estão com ele se aproximam de Jesus e, para querendo se livrar desta multidão, para ficar a sós no bem bom com Jesus, eles então dizem: este lugar é deserto, já é tarde, despede o povo para que possa ir comprar, para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Ou seja, os discípulos estão colocando o corpo fora, sem nenhuma responsabilidade com esta multidão. Parece que não conheciam Jesus, que Jesus já tinha adotado para si essa multidão, teve compaixão logo no início, ou seja, já adotou para si. Mas os discípulos querem se livrar desta multidão. Jesus responde a eles: dai-lhe vós mesmo de comer. Dai-lhe vós mesmo de comer. Vamos liberar coisa nenhuma. Vamos despachar essa multidão coisa nenhuma. Vocês têm de dar de comer. E aqui, os discípulos perguntam: queres que gastemos 200 denários para comprar pão para dar de comer? E Jesus então pergunta: quantos pães tendes? E de ver. E ali eles respondem: 5 pães e 2 peixes. E aqui começa a liturgia do pão, a liturgia da Eucaristia. Na Eucaristia ficamos todos ao redor da mesa. Aqui também. Todos sentam, pede Jesus que sentem na grama verde, organizem. E depois Jesus realiza a liturgia do pão, pega o pão, ergue os olhos ao céu, pronuncia bem as palavras de agradecimento e bênção de Deus, parte os pães e distribui entre todos. Esta é a liturgia sagrada, a liturgia da Eucaristia. Ou seja, pegar os pães, erguer os olhos a Deus, agradecer, pronunciar a bênção, repartir, distribuir entre aqueles que têm fome. E o mais surpreendente é que este alimento que parecia insignificante será suficiente para alimentar a todos. E ainda se vai recolher cestos que sobraram. A partilha, a organização faz com que o fruto renda, faz com que o alimento seja suficiente para todos. Aqui não houve multiplicação, houve partilha. É o que Jesus quer nos ensinar nesse texto. Não é multiplicar, colocar fermento e aumentar o bolo, simplesmente. Mas é ser capaz de partilhar. Os discípulos queriam comer sozinho aqueles 5 pães. Por isso quer que a multidão vá embora. Mas Jesus, não, vamos partilhar estes pães e esses peixes. E assim fazem. Aos olhos dos discípulos que viu apenas número, Jesus vê outra coisa. Jesus vê neste número que parecia pequeno, o número de peixes e de pães, Jesus vê o poder da partilha. E é no poder da partilha que Jesus então se atém. E isto será suficiente na fé, no agradecimento, no louvor que faz Jesus ao Pai. Aprendamos a partilhar. Neste mundo tão autossuficiente, tão individualista, que cada dia esquece a beleza, o dom da partilha. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão.
Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.